Oi gente, professora Maíra, tudo bom com vocês? Bom, agora nós vamos dar a devolutiva da nossa terceira atividade, beleza? As correções da nossa terceira atividade. Vamos lembrar as nossas 3 atividades? Primeira atividade, assistir ao filme Rhapsody in Blue e responder algumas perguntas sobre o filme. Segunda atividade, escolher um dos 4 personagens principais do filme e transpô-lo para a realidade de Aracaju no mês de julho de 2020, durante a pandemia do Covid-19. Terceira atividade, escolher 2 dos personagens que foram descritos por vocês em Aracaju para se encontrar, certo? E vocês teriam que responder 8 perguntas sobre esses questionários, sobre esses personagens, desculpe, esse encontro dos personagens. Veja, gente, essa semana deu uma caída boa na qualidade dos trabalhos. Ainda tem algumas pessoas fazendo trabalhos muito bons, mas a maioria foi bastante confuso. Então, assim, eu vou ler as correções, porque são muitas, e depois eu venho aqui e converso com vocês e explicar o que aconteceu que a maioria das pessoas não está entendendo muito bem. Vamos lá? Bom, começando pelo Denison, do nono ano E, ele diz que Juan e Roberto se encontraram no Parque dos Cajueiros e foi um encontro de natureza profissional. Mas, veja, na versão que foi dada para vocês, os 2 moram muito longe do Parque dos Cajueiros, beleza? E o Roberto, que está desempregado, estava seguindo a quarentena à risca. Quer dizer, Roberto, que está desempregado, segue à risca a quarentena. O que é que esses 2 foram fazer no Parque dos Cajueiros? O Denison me disse que o Roberto foi procurar um emprego de gari a convite de Juan. Mas assim, tá meio complicado. Juan trabalha no Parque dos Cajueiros, por que o Juan tinha que estar lá com ele? Eles foram juntos procurar o emprego, por que exatamente no Parque dos Cajueiros? Veja, tô explicando para Denison, mas serve para todo mundo. Gente, tá faltando uma coisa que se chama coerção. A história tem que fazer algum sentido. Não dá para simplesmente dizer que Juan e Roberto foram lá no Parque dos Cajueiros juntos procurar emprego sem dar nenhuma explicação. Juan mora no Bugio, Roberto mora no Orlando Dantas, é bastante longe os 2. Essa cena poderia ter acontecido? Poderia, mas Denison, você tem que explicar melhor, beleza? Então vamos lá para a próxima. O Gabriel Lima, do nono A, continua com problema para enviar arquivos. É a terceira semana que ele não está conseguindo enviar arquivos. Alguém tem o contato dele? Alguém pode entrar em contato com o Gabriel Lima e explicar para ele como é que faz para mandar as atividades, porque já são 3 semanas que ele manda o arquivo vazio, tá? Eu já pedi para ele entrar em contato com Leila, mas Leila tá sobrecarregada, coitada, cheia de coisa. Então vamos ver se algum colega do nono A, que é amigo do Gabriel Lima, pode ajudá-lo a ensiná-lo a anexar as atividades. Sigamos. Joyce, do nono A, diz que Juan e Roberto já se conheciam de uma entrevista de emprego, mas ela não disse nada além disso. O importante é que eu deveria saber, Joyce, quando foi essa entrevista, sobre que emprego era, como foi esse encontro. Outra coisa também que Joyce não disse, porque eu sei, ela disse o seguinte, que eles se encontraram de forma virtual, Juan e Roberto, mas já se conheciam antes de uma entrevista de emprego. Nesse encontro virtual agora, ela não disse que plataforma eles usaram, tá bom? E assim, no filme, que é a nossa original, da onde a gente tirou a nossa fanfic, Juan e Roberto não se conhecem. Então, se agora na fanfic de vocês eles vão se conhecer, vocês têm que deixar claro para o leitor a história que esses 2 personagens têm um com o outro, a relação que eles têm. Eles se conheceram numa entrevista de emprego? Muito bem. Que entrevista foi essa? Quando foi? Como foi? Beleza? Não pode deixar espaço para o leitor ficar indagando. A gente chama de furos na história. Vocês não podem deixar furos na história. A Daphne Carvalho, do nono B, entregou um texto meio confuso do encontro de Roberto e Milene. Ela explicou e eu entendi depois. Mas é muito importante, Daphne, que na sua próxima atividade você se atente para os detalhes, beleza? Isso foi o que aconteceu com a maioria das pessoas. Vocês deram as informações, mas não explicaram. Então, acaba não fazendo sentido como é que aqueles personagens que a gente conheceu no filme agora estão nessa situação. Tá bom, galera? Júlio Matheus, do nono B,
deu duas opções de resposta para onde aconteceria o encontro. Uma se fosse real, uma se fosse virtual. Ele me explicou, mas Júlio, a partir de agora, escolhe só uma das possibilidades, senão fica muito confuso para o leitor. Beleza? A Mari Matos, do None B, respondeu a atividade a lápis, mas estava muito clarinha e eu não consegui enxergar. Mari, presta muita atenção, porque não tem como ver uma foto que chega para mim por e-mail, não tem como ver. A partir de agora, ou escreve forte ou responde de caneta. Tá bom? Alessandro Alves, do 8º B, disse que Juan e Luiz se encontraram num bar no Inácio Barbosa. Mas os bares, Alessandro, estão todos fechados. Então você vai ter que explicar como é que esses dois, que um mora na Aruana, ou na Atalaia, não lembro, acho que é na Aruana, e o outro mora no Bugio, foram se encontrar num bar fechado no bairro Inácio Barbosa. Tá meio confuso. Isso pode acontecer? Claro que pode, é sua história, mas você tem que explicar para o leitor. Como é que duas pessoas que moram tão longe vão se encontrar num bar fechado durante a pandemia? Ou você explica ou perde o sentido, tá bom? A Evelyn Stephanie, do 7º B, disse que Roberto e Juan se encontraram de forma virtual. Desculpa, gente. Evelyn Stephanie, do 7º B, diz que Juan e Roberto se encontraram de forma virtual e o encontro se encontrou na rua. Virtual na rua? Que resposta confusa é essa? Estavam os dois na rua usando o celular e se bateram? Evelyn, tem que melhorar isso. Eles se encontraram virtualmente por tal plataforma. Ou eles se encontraram fisicamente em tal lugar. Ou eles se encontraram virtualmente na plataforma tal, eu acho que no seu caso foi o WhatsApp. Um estava em casa, o outro estava na praça. Beleza? Confuso. Tem que melhorar isso. Denise, do 7º A, disse que o encontro entre Juan e Milene aconteceu de forma virtual num barzinho pelo Zap. Denise, mulher. Primeiro, Milene tem só 12 anos, certo? Ela vai se encontrar com um adulto durante a pandemia do Covid num bar fechado, porque os bares estão todos fechados, pelo Zap. Não, isso você tem que explicar. Ou eles se encontraram num bar e você vai explicar o que é que uma menina de 12 anos de idade estava fazendo num bar sozinha com um homem adulto enquanto os bares estão fechados. Ou eles tiveram uma conversa pelo Zap. Os dois não dá. Carla Silene, do Dono E, disse que Juan e Roberto se encontraram na fila do auxílio emergencial. Porém, o Juan está trabalhando. Ele não deveria estar recebendo auxílio emergencial. Então, Carla, se na sua fanfic o Juan, apesar de trabalhar, ele recebe o auxílio emergencial, você vai ter que explicar isso para o leitor, certo? Porque na construção de personagem de Juan, que a gente fez a aula passada, ele está trabalhando na construtora dele, ele não perdeu o emprego, beleza? O Luiz Fernando, do 9º E, disse que Roberto e Paulo Henrique se encontraram virtualmente para falar sobre trabalho e que eram pessoas próximas e que já haviam trabalhado juntas. No filme e na descrição dos personagens que eu passei pra você, parece que Roberto tá desempregado há muito tempo, certo? E mostra que ele, Paulo Henrique, tem classes sociais muito diferentes. O que na descrição de personagem de vocês, Paulo Henrique é dono de empresas. Se eles trabalharam junto, como foi? Foi Roberto que trabalhou para Paulo Henrique? Roberto já foi uma pessoa rica e decaiu? Tá fazendo muito pouco sentido, sem alguma explicação, que essas duas pessoas com classes sociais tão distintas tenham trabalhado juntas, certo? E é isso, né? Que eles trabalharam juntos, como é que eles chegaram a trabalhar juntos e como é que essas duas pessoas, digamos que Roberto foi funcionário de Paulo Henrique, como é que eles ficaram amigos? Não é tão comum que um funcionário se torne assim tão próximo de um dono de uma empresa. Falta explicar isso, viu? Luiz Fernando, do 9º E. Richard Cauã, do 9º E, disse que Roberto e Paulo Henrique já trabalharam juntos.
Novamente, a classe social deles é muito diferente. Seria bacana você dizer como é que foi esse trabalho. De que natureza foi esse trabalho, como é que eles trabalharam juntos, até porque Paulo Henrique trabalha para ele mesmo. Foi lá no passado, quando Paulo Henrique ainda estava fazendo a empresa dele. Isso você vai ter que ver. Vamos lá? A Cacá Silva, do nono A, disse que Roberto e Paulo Henrique não se conheciam antes da pandemia, mas fizeram uma chamada de vídeo pelo Zap. Pera, calma, Cacá. Eles não se conheciam. Tudo bem, eles fizeram uma chamada de vídeo. Para fazer uma chamada de vídeo, você tem que ter o número do Zap do outro. Se eles não se conhecem, como é que um tem um número do Zap do outro? Você vai ter que explicar isso. Essa conversa em vídeo pode acontecer, mas você teria que ter posto no seu texto. Olha, Roberto pegou o Zap de Paulo Henrique em tal lugar e fez uma conversa com ele de tal natureza, tá? Tá solto, não pode. Sigamos que essa semana vocês me dão trabalho, viu, galera? O Jorge do nono B deu respostas incompletas e confusas. Disse que o encontro entre Paulo Henrique e Roberto seria virtual numa praça, mas eles moram muito longe um do outro. E como é que esse encontro aconteceu? Eles estavam os dois usando celular numa praça? Em que praça? Se cada um mora num extremo da cidade. Disse que eles se encontraram no Instagram, em busca de emprego. Mas em que perfil do Insta? Você não disse se foi Roberto que entrou no perfil do Insta de Paulo Henrique, da empresa de Paulo Henrique, para pedir trabalho. Isso não está nada dito. Então tá confuso, tá vago, não faz sentido para quem está lendo. Elias, tem alguém chamado Elias? Foi uma menina do oitavo A. Desculpa, eu devo ter anotado o nome errado aqui, gente. Mas no ambiente virtual tem o nome correto da pessoa. Mandou uma foto que não é visível, não pude corrigir. Jennifer Yasmin, do oitavo C, respondeu o questionário como se ela, Jennifer e Yasmin, tivesse encontrado os personagens. Não, Jennifer, são dois personagens que vão se encontrar. Você não tem nada a ver com isso. Você é a narradora dessa história. Beleza? A Naya, do sétimo A, disse que o encontro entre Juan e Paulo Henrique aconteceria de forma virtual no Instagram, numa praça. Novamente, gente, que loucura é essa, gente? Como é que eu posso entender isso? Cada um estava numa praça na Aruana, uma praça no... Onde é que Roberto mora mesmo, gente? No Orlando Dantas, falando pelo Insta. Tem que esclarecer isso. Ela também não deixou claro se o encontro é virtual ou real. E na quinta questão, Naya, você tinha que dizer o que um acha do outro. Você só disse, acha humilde. Quem acha quem é humilde? O que Paulo Henrique acha de Juan e o que o Juan acha de Paulo Henrique. Beleza? Vamos ver, tem mais? Ufa! É correção danada que só essa semana. Gente, presta atenção. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu sou professora de artes, certo? A gente tá fazendo agora é um trabalho de escrita. Mas o que eu estou corrigindo, o que eu estou exigindo de vocês, não são as mesmas coisas que um professor de português vai exigir. Eu não estou corrigindo pontuação, eu não estou corrigindo ortografia, eu não estou corrigindo gênero literário. Eu quero que vocês me entreguem uma história que faça sentido. Me interessa é a coerção da narrativa, beleza? Essa semana, poucos alunos, vocês estão vendo pela quantidade de correções, conseguiram fazer essa atividade direito. Então, temos novidades. Veja, seria... Normalmente, quinta-feira a gente teria uma quarta atividade, não é? Mas não vai ser assim, porque a gente teve uma reunião, os professores com a direção da escola, e a direção passou pra gente que tem muito aluno que está atrasado nas atividades. Então, eles pediram para que essa semana, que vai de 3 a 8 de agosto, nenhum professor passe atividade, para que as pessoas que estão atrasadas possam fazer as atividades que estão acumuladas. Aí, só no dia 13 de agosto, no meu caso, na quinta-feira, 13 de agosto, é que a gente vai ter a nossa quarta atividade. Beleza? Então, essa semana, quem está em dias pode tirar uma folguinha. Quem não está em dias, corre que vocês têm a semana inteira para fazer os trabalhos atrasados. Na nossa quarta unidade, na nossa quarta atividade, eu vou ter que dar bastante atenção, porque... parece que a maioria de vocês não entendeu a terceira, tá bom? Eu vou pensar, ver, mas pensem sobre essas correções, vejam que o que eu tô pedindo para vocês é que a história faça sentido.
Se depois a gente vai transformar isso num filme, se a gente depois vai transformar isso numa peça de teatro, se a gente vai transformar numa história em quadrinho, essa história tem que fazer sentido. Os personagens não podem simplesmente se encontrar do nada. Tá bom, galera? Beijinho, até a próxima semana. A próxima não. Até daqui a 15 dias, tá? Tchau, tchau, gente!